quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina. Como passaram da semana passada? Eu espero que todos estejam muito bem aí em casa, não é? Mas vamos estudar ciências? Vamos para a nossa aula número 3 de ciências. Vamos lá então, mas vocês já sabem, né? Antes de começarmos a nossa aula, nós precisamos relembrar algumas coisas a respeito da pandemia. Vocês sabiam que a pandemia ainda não acabou? Infelizmente, né? Então, nós precisamos relembrar aqueles combinados, né, que nós falamos já desde o ano passado. Eu sei que vocês já devem estar cansados de saber de tudo isso. Mas hoje, então, eu preparei aqui um jogo para vocês para verificar se vocês já sabem tudo sobre a Covid-19. E eu quero que vocês me respondam, então, aqui nesse jogo, que é um quiz. O que pode e o que não pode, né, fazer durante esse período de isolamento aí que nós estamos vivendo. Vamos lá, então? Podemos começar o nosso jogo? Olhem aqui, eu vou lendo e vocês vão me dizer se pode ou não pode. Combinados? Vamos lá, então. Ó. A primeira frase, olhem aqui. Brincar com os amigos, dando abraços, beijos ou apertos de mão. Pode ou não pode? O que vocês acham? Pensem um pouco aí. Vamos lá? O que vocês acham? Não pode, né, pessoal? Não pode por enquanto ainda. Nós temos que manter uma distância entre as pessoas, tá ok? Vamos para a segunda, então? Olhem aqui. Manter sua casa limpa e arejada. Pode ou não pode? É claro que pode, né? Até já a resposta já veio aí. É claro que pode e deve, não é? Nós devemos manter a nossa casa limpa. Combinados? Vamos para a próxima agora. Manter suas mãos sempre limpas, lavando com água e sabão ou usando álcool em gel. Pode ou não pode? O que vocês acham? Com certeza que pode e deve, né? Sempre lavar as mãos aí quando vocês estiverem em casa ali. Sempre lembrem de lavar as mãos com água, sabonete ou passar o álcool. É super importante, hein? Vamos mais uma. Emprestar seus copos, toalhas, brinquedos, material escolar. Agora que vocês irão para a escola alguns períodos, não é? O que vocês acham? Pode ou não pode emprestar esses materiais? Ainda não pode, pessoal, ainda não, né? Cada um com os seus materiais, com as suas coisas, hein? Combinados? Mais um aí, vamos lá. Ficar em lugares com muitas pessoas juntas. Pode ou não pode? Fazer aglomerações. Pode? O que vocês acham? Ainda não podemos, né, ficar muito perto. Temos que manter um distanciamento entre as pessoas, tá? Vamos. Mais uma, então. Cobrir nariz e boca com o braço ou lenço de papel quando tossir ou espirrar. Se der vontade de tossir ou espirrar, como que nós devemos proceder? Sempre com lenço de papel ou então com o braço na boca e no nariz? É assim que é a forma correta? Sim, é isso mesmo. Pode sim, dessa forma, evitar o coronavírus, a transmissão do coronavírus. E vamos para a última, então, vamos ver se você acertou tudo. Usar máscara quando sair de casa, pode ou não pode? É claro que pode, né, pessoal? Devemos usar máscara sempre que sairmos de casa. Então, vamos lá, se você acertou tudo, você está de parabéns, não é? E você já sabe o que fazer para ajudar a combater o coronavírus. Estamos aí combinados assim, gente, que é uma forma de nos prevenir e prevenir as pessoas que estão à nossa volta. Então, tá jóia. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula agora,
falando sobre os materiais. Lembram dos materiais que nós combinamos de todas as aulas você trazer ali para o lugar, para sua casa ali? Então, o caderno ou folhas de papel, o lápis, a borracha, o apontador, todos os materiais que você tem em casa, caneta, os lápis coloridos, não é? Tudo que você quiser ali para fazer as anotações, tá? Estão com todos os materiais aí? E também é importante que você, ali na sua casa, encontre um lugar bem confortável, tranquilo para você assistir às aulas e fazer suas tarefas. Combinados? Então, para quem está tudo organizadinho já, com os materiais aí, vocês podem já começar ali anotando, ó, a data de hoje e aula número 3 de ciências. Eu vou esperar um momentinho para que você faça essas anotações e eu já volto. E aí, conseguiram anotar a data de hoje e a aula número 3 de ciências? Então, vamos lá. Pessoal, antes de tudo, vamos relembrar aqui das aulas passadas. Vocês lembram lá da primeira aula, vocês se lembram que nós começamos a conversar sobre o que é ciência, afinal? O que é ciência, né? Por que nós estudamos ciências? Porque a ciência é uma forma de explicar o mundo em que vivemos, como que funcionam as coisas, quem são os seres vivos, as plantas, os animais, nós mesmos, né? Nós, seres humanos, os vírus, e também onde nós estamos nessa imensidão do universo, o que existe além das estrelas. Tudo isso, a ciência é uma forma de encontrarmos explicações sobre essas perguntas que a gente se faz, não é? E daí, nós também, lá na primeira aula, falamos das tarefas. Lembram dessa tarefa aqui? Que nós pedimos que você pensasse, se você fosse uma pessoa cientista, um cientista, uma cientista, o que você iria pesquisar, não é? O que você inventaria? O que você acha que ainda não foi inventado, que ainda não foi pesquisado, mas que é importante? Então, eu espero que vocês tenham feito essa atividade, né? Se você não fez, pode ainda fazer, né? Um desenho ou um texto explicando essa sua ideia, tá certo? Porque nesse ano, nós iremos conhecer um pouco mais sobre do que é feito o nosso planeta. E quais são os componentes que existem aqui, que fazem parte dele, inclusive nós, os seres humanos. Nós vamos estudar também o nosso corpo humano, não é? E para começar, né, vocês se lembram dessas perguntas aqui? Olha só. Do que é feito o nosso planeta? Vocês já pensaram nisso? Até eu pedi que vocês fizessem um desenho do planeta Terra, como que ele é por dentro e por fora, indicando, não é? Onde que estão esses componentes que fazem parte ali do nosso planeta Terra. Você fez essa tarefa? Então pense ali um pouquinho, quais são os componentes? Quando nós olhamos para o planeta Terra, o que a gente vê naquela visão de fora do planeta Terra? Se a gente pudesse, né, sair do planeta Terra, como que a gente viria ele, né? Como que a gente vê ele? E por dentro, o que existe dentro do nosso planeta? Onde nós moramos? Dentro do planeta ou fora dele? Onde nós moramos no planeta Terra? E aí, isso leva então para nossa aula de hoje, tá? A aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os componentes do ambiente. Então, principalmente hoje,
Vamos falar um pouquinho dos seres vivos, retomando, não é, as aulas passadas, mas hoje especificamente nós vamos começar a trabalhar com o componente água. Vamos falar sobre a água, a importância dela, as propriedades físicas da água, a solubilidade. Você já ouviu falar nessas palavras? Então, vamos lá comigo que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre os componentes do ambiente. Então, olha aqui, ó, quando nós observamos essa imagem do planeta Terra, vocês estão observando ali? Vocês já sabem também dos anos anteriores que no planeta Terra existem componentes vivos e componentes e fatores não vivos, né? Que nós vamos aqui falar um pouquinho mais. Então, vejam lá, os componentes vivos são as bactérias, os protozoários, os fungos, os animais, as plantas. Todos esses componentes você já deve ter estudado lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Você deve ter estudado bastante sobre os fungos, sobre os animais, sobre as plantas, não é? E também na aula passada, vocês lembram desse vídeo aqui? A vida que nós assistimos, e eu fui detalhando cada característica dos seres vivos. Lembram disso? E tem duas características aqui que eu gostaria de relembrar. Olhem aqui, ó. Todos os seres vivos, eles são formados por elementos químicos. Lembram lá daquele experimento que nós fizemos para mostrar o que é um átomo, o que é uma molécula, substâncias, os materiais. Então, o nosso corpo, de todos os seres vivos, é formado por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Nossa, quanta coisa, né? São elementos químicos que formam o nosso corpo, o corpo dos seres vivos, todos os animais, plantas, fungos, certo? E também tem uma característica aqui, olha só, esse é o foco da nossa aula, não é? Todos os seres vivos, né? É constituído por água. Olha o nosso corpo ali, por exemplo, ó. O corpo humano, ele tem mais ou menos 70% de água. Um tomate, por exemplo, 90% é água. Um peixe, 67% é água. Uma semente, por exemplo, o feijão tem pouquinha água, né? 10% já é mais seco. A água-viva, por exemplo, aquele animal que a gente vê nas praias, o corpo de uma água-viva tem quase 100% de água, 98%. Então, vocês veem que a água é um elemento que faz parte da vida, não é? E aí, lembram também de uma tarefa que eu passei para vocês fazerem um cartaz com frases e ilustrações que mostrem a presença da água em todo o planeta Terra. Nossa, quanta tarefa, né, pessoal? Vocês sabem que temos muitas tarefas aí, quinto ano, é para estudar bastante esse ano, tá bom? Vamos combinar assim? Então, você deve ter feito esse cartaz, né? Quem não fez, preste atenção agora, que nós vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho aí. Olhem aqui o cartaz que eu trouxe para vocês, né? Onde existe água na Terra? Existe água nas nuvens? Sim, né? As nuvens são feitas de água, de gotículas de água líquida e não é vapor, tá certo? Tem água também nos rios, tem água também nos mares, lá no oceano da praia, não é? Quando a gente vai tomar banho de mar. Tem nas plantas, tem água, dependendo da planta tem mais ou menos. E nosso corpo, nós já vimos nos alimentos, nos outros animais, né? Nós vimos agora mesmo. E também nas geleiras, né? Que está no estado sólido, a água no estado sólido. Foi isso que você encontrou ali na sua atividade? Você verificou isso? Tem mais alguma coisa que você achou ali que eu não trouxe aqui? Depois vocês podem mostrar ali para a sua professora, para o seu professor de ciências aí o seu cartaz. Quando você voltar para a escola, você leva o cartaz que você já
confeccionou, combinados assim? Então tá. Bom, mas eu trouxe uma pergunta aqui agora, prestem atenção aqui, ó. Será que só existe água na Terra? Será que existe água em outros planetas? Vocês já ouviram ali notícias e tantas manchetes, né? Que diz, encontramos água em Marte, encontramos água na Lua. Vocês já viram isso? Por que será que isso é tão importante, hein, para a vida, a água? Eu trouxe aqui até vamos fazer a leitura de uma notícia aqui, que eu encontrei, que ela diz assim, cientistas encontram água líquida em Marte. Descoberta que pode transformar a busca por vida. Olha só a relação entre água e vida. Fica essa pergunta aí, qual a relação entre água e vida? O que você acha? Sem água existe vida? Por que essa busca dos cientistas da água em outros planetas, né? Então eu vou ler aqui um pedacinho dessa reportagem para nós comentarmos depois. Acompanhem aqui a leitura comigo, tá? Vamos lá. Cientistas da Agência Espacial Italiana anunciaram que existe água líquida em Marte de forma constante. Para especialistas, essa descoberta de um reservatório subterrâneo permanente de água líquida aumenta consideravelmente as chances de haver vida no planeta. Foram anos de debate e investigações. Ficamos anos discutindo se isso era mesmo possível. Mas agora podemos dizer, descobrimos água em Marte, disse o astrônomo Roberto Orosei, pesquisador da Universidade de Bolonha e principal autor da descoberta. A água líquida foi encontrada a 1,5 km abaixo de uma camada de gelo próximo ao Polo Sul de Marte. Trata-se de um lago com 20 quilômetros de diâmetro, contou Orosei, o pesquisador. A descoberta será publicada na revista Science desta semana. Então, vocês veem, não é, gente, que importante descoberta é essa, não é? Se existe água, na forma líquida principalmente, pode ter resquícios, né, evidências de vida nesse planeta, no caso Marte. Então, né, são coisas que os cientistas, vocês podem verificar aqui que eles estão sempre buscando. Viram ali que ele disse que foram anos de pesquisa e investigações, né? As descobertas não são assim de uma hora para outra, precisamos estudar muito, investigar bastante, tá certo? Então, olha só, eu vou fazer algumas perguntas para vocês que vêm à cabeça ali quando nós lemos reportagens como essa. De onde vem a água, hein? Como que ela é produzida? Como que ela existe lá em Marte? Alguns dizem que na Lua também existe água, aqui na Terra, não é? Como que ela é produzida, a água? E também eu quero perguntar para vocês já pensaram como que a água chega até a sua casa? Você tem um poço ali na sua casa, no quintal? Ou você tem uma caixa d'água de reserva? Ou vocês compram água ali na sua casa, no mercado? Vocês compram água no mercado? Então, vejam, já pensaram de onde que vem essa água? E para que ela é utilizada ali na sua vida, na sua casa? Vocês já pensaram nisso? Eu vou dar um tempinho aqui para você pensar e registrar ali o que você acha. Pense um pouco, registre ali no seu caderno. Eu já volto, tá bom? E aí, pensaram então? O que vocês acham
de onde vem a água, como que ela é produzida, não é? Vem a água ali da sua casa, de onde que vem? Mesmo que for num poço, ou a água do supermercado, ela vem de algum lugar, não é mesmo? Então, aqui com vocês, um assunto que é o ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Então, olha aqui, eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui, comentar um pouquinho e depois nós vamos assistir a um vídeo que vai retomar esses conceitos importantes. Olhem aqui primeiro essa imagem. Observem aqui. Então, a água, ela existe, né, nos rios, no solo, né, nas plantas, como nós vimos anteriormente. E daí, o sol aquece essas águas que existem aqui no planeta Terra. Eu estou falando, gente, do ciclo da água daqui da Terra. Dos outros planetas, a gente ainda não sabe muito bem. Vocês viram na reportagem, né? Então, quando o sol aquece a água que existe aqui no planeta Terra, a água evapora. Vocês sabem disso, né? Que a água, quando é aquecida, ela se transforma em vapor. E aí vão formar as nuvens lá no céu. Observem ali. As nuvens são formas de armazenamento da água, né? Daí fica a água no ar, nas nuvens, e quando as nuvens estão bastante carregadas, elas começam a liberar aquelas gotículas e aí começa a chover. E a chuva vai escoando, né, no solo, vai infiltrando no solo e vai descarregando lá nas nascentes, nos rios, nas águas subterrâneas e assim por diante. E aí começa novamente, o sol aquece essas águas, ocorre a evaporação e formam as nuvens. As nuvens, quando estão carregadas, elas precipitam, quer dizer, elimina aquela água em forma de líquido e volta novamente para o solo, para os rios e mares e assim por diante, né? O ciclo da água. A água vai e volta, né? Num ciclo contínuo. E aí, então, agora vamos assistir a um vídeo que é da Agência Nacional de Águas, que é do governo federal, que vai contar um pouquinho para a gente sobre o ciclo da água. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar.
Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. E aí, gostaram? Entenderam? Compreenderam bem o ciclo da água? Como que a água vai e volta nesse ciclo sem fim, passando pela água existente em todos os lugares do planeta Terra, inclusive nós, seres humanos, as plantas, não é? Muito bem, então entenderam? E aí, mais uma pergunta. Vocês sabem que o ensino de ciências aqui nas aulas é para perguntar, hein? Então, por isso que eu faço muitas perguntas. Então, pensem um pouquinho. Olha aqui, ó. Se a água vai e volta no ciclo da água, que eu acabei de dizer que é um sem fim, é um vai e volta, por que as pessoas se preocupam tanto e nós, vivemos economizando água? Porque até dizem que a água pode acabar. Vocês já pensaram nisso? Por que será, hein? O que vocês acham, pessoal? Se ela vai e volta, por que eu tenho que economizar água? Não é verdade? Por que se fala tanto nisso? Vocês sabem quantos litros de água tem no planeta Terra? Vocês sabem que uma coisa que, olha só, vou mostrar para vocês a quantidade de água que existe na Terra. Dizem, segundo estimativas, a quantidade de água na Terra é cerca de, olha só esse número enorme aí, não é? Que a gente fala então que é 1 sextilhão e 260 quintilhões de litros. Vocês imaginam essa quantidade? É muita água, né, gente? Muita água mesmo. Mas, então, por que a gente tem que ficar economizando tanto, hein? O que vocês acham? Vocês sabem que 75% do nosso planeta é coberto de água, é muita água mesmo. E 25% que é terra, que são os continentes, o solo, não é? Mas será que toda essa água que existe está disponível para a gente usar? O que vocês acham? Nós temos muita água no planeta, sim, mas será que toda ela está disponível para nosso uso e para a vida aqui na Terra? O que vocês acham? Olhem aqui, eu vou mostrar para vocês. Observe comigo e analise esse infográfico aqui, olha, que vai mostrar a distribuição da água na Terra. Então, de toda aquela água que eu falei para vocês, 97,5%, olha só, quase 100%, 97%, é de água salgada, gente, e está nos mares e oceanos. Somente 2,5% é que é de água doce. Água doce, o que é água doce? Não é água com açúcar, não. É aquela água que não é salgada, não é? Que não está nos mares e oceanos. Então, essa outra água que não é salgada, ela está, aonde que ela está? 77% estão nas geleiras e calotas polares. 0,04, quer dizer, um pouquinho, está na atmosfera. 0,36%, mais um pouquinho, está nos lagos, nos rios e nos pântanos. E 22% está no subsolo, nas águas subterrâneas. Então, vocês veem, gente, que a água que está disponível para o nosso uso é muito pouco, vocês não acham? Eu trouxe aqui um experimento para a gente fazer, para demonstrar um pouquinho essa ideia de quantidades, tá? Para fazer esse experimento, eu trouxe aqui a imagem, de um experimento feito
por um professor numa escola, que ele usou o seguinte material. Olha só que depois vocês podem ali fazer junto com seus familiares. Uma jarra de 2 litros, um copo de 200 ml, um copinho de 50 ml e uma tampinha de garrafa. Estão vendo ali? Então, ó, eu trouxe aqui e eu vou mostrar para vocês, então, as proporções de água salgada e água doce que existem no planeta. Observem aqui. Então, aqui, pessoal, eu trouxe esse experimento para mostrar para vocês como que a água está distribuída no planeta. Essa jarra aqui, cheia de água, são 2 litros de água, representa aqui a água salgada. Então, olha a quantidade de água salgada no planeta. Esse copo de 200 ml que eu vou encher agora, então eu trouxe um medidor aqui, ó, e eu vou colocar 200 ml de água. Essa água aqui representa a água que está nas geleiras e águas subterrâneas, que nós não utilizamos, não é? Esse copinho aqui é de 50 ml, então eu vou 50 ml, foi demais, né? Um pouquinho menos, olha só. Essa quantidade de água de 50 ml equivale às águas que estão nos rios, lagos e represas. E essa tampinha de garrafa aqui, que eu vou colocar, representa a água potável. Água potável, aquela que nós podemos consumir. Então, observe, né, essas proporções. A água salgada, a água das geleiras e águas subterrâneas, a água dos rios, lagos e represas, e aqui a água potável, a água tratada que chega até as nossas casas. Vocês observam que essa proporção não é tanto assim, então quer dizer que existe muito pouca água disponível para o nosso consumo. Então, podemos concluir com esse experimento aqui que nós acabamos de realizar, que a água que existe para consumo humano é muito pouco. Vocês concordam comigo? Por isso que tem toda essa preocupação de economizar água no banho, ao escovar os dentes, não é? Inclusive, nós estamos vivendo aí um período de escassez de água, com rodízios, né? E tudo mais. Então, é necessário, sim, economizarmos água, não é? Mas, então, voltando aqui a falar sobre a água. O que é a água, hein, gente? Quimicamente falando, vocês lembram da química, não é? Que é a ciência que estuda as substâncias, do que são feitas as coisas. A água, do que ela é feita, né? A água pura, se nós formos, né, analisar quimicamente, ela é uma substância composta por 2 elementos químicos. Vocês estão lembrados disso da aula passada? O hidrogênio e o oxigênio. Observe essa imagem aqui, olha, mostrando então, se nós pudéssemos observar com uma lupa, né, as moléculas de água ali dentro do copo. Então, essas moléculas, que ela é formada de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, por isso que nós falamos H2O. Então, esse é o conceito de água. A água é uma substância constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, o H2O, que todo mundo já ouviu falar, não é mesmo? Mas tem outras coisas também importantes sobre a água. Nós sabemos que a água também é considerada, né, pelos químicos como um solvente universal. O que significa isso? Que muitas outras substâncias são dissolvidas na água. Quer dizer, elas se dissolvem, desaparecem na água. Então, agora eu trouxe aqui mais um experimento, que é o experimento 2, para a gente testar aqui e investigar quais são as substâncias, os materiais
que se dissolvem na água. Então, eu preparei aqui 7 copos de água e daí eu trouxe o óleo, a farinha de trigo, café, a serragem, o leite em pó, o sal e a areia. E nós vamos agora experimentar qual que dissolve, qual não dissolve na água. Vamos ver como vamos fazer? Então, primeiro nós temos aqui um copo de água e o óleo de soja. Então, nós vamos colocar o óleo na água. Você acha que a água dissolve o óleo de soja? Vamos ver então? Vou colocar aqui e observem ali o que aconteceu. Vou dar até uma mexidinha. Será que se mistura e o óleo se dissolve na água? Vamos observar bem? Olhem ali. Parece que sim, mas vocês já fizeram, né, o experimento de ajudar a mãe a lavar a louça e ver que o óleo... Olha bem ali, não ficou uma mistura com 2 partes, ó. Perceberam? Olha aí, ó. Vamos continuar, depois a gente vai concluir aqui. Agora, eu vou pegar a farinha de trigo, tá? Eu vou pôr uma colher, mais ou menos, de farinha de trigo aí e vamos mexer. O que você acha? Que a água dissolve a farinha ou não? Olha lá, vamos observar. O que você acha que vai acontecer? Observem bem. Vamos fazendo e observando. Agora é o café, o pó de café. O que você acha, pessoal? Nós usamos pó de café lá para fazer o café na nossa casa. Você acha que o café vai ser dissolvido na água? Ó, vou colocar uma colher de café na água. Vamos ver. O que você acha? Olhe lá. Observem bem. Vão observando. Vamos devagar, vamos fazer tudo, depois nós concluímos, ok? Agora vamos pôr a serragem, tá? A serragem, o que você acha? Ela vai se dissolver na água? O que você acha? Vamos lá, vou pôr uma colher também. Vamos lá. E vamos misturar. O que você acha ali? Dissolveu ou não? Observe. Será que vai dissolver? A próxima agora é leite em pó. Então, vamos lá. Vamos pegar uma colher de leite em pó. O que você acha que vai acontecer? Dissolve ou não dissolve na água? Vamos lá? Olhem lá. Você já fez isso na sua casa? Misturar água com leite em pó? Dissolveu ou não? Observem bem. E depois a gente vai concluir. O próximo aqui é sal de cozinha. Então, vamos lá também. Pegamos uma colher de sal, né? Mais ou menos. E aí, você acha que dissolve ou não dissolve na água? Vamos ver? Vamos lá. Observem bem o que está acontecendo em cada um deles. Se está dissolvendo ou não. E por último aqui é a areia, essa areia de construção. Aí vamos também pegar uma colher de areia e vamos misturar no copo de água. Observem aqui, o que você acha que vai acontecer? A areia dissolve ou não dissolve? Então aí, ó, temos o resultado. Vamos ver então aqui o que aconteceu em cada uma dessas misturas que nós fizemos, não é? Água com óleo. É solúvel ou não é solúvel? O que vocês acham? Não é, não é? Aqui a farinha de trigo. Olha só, dissolveu na água ou não? Sim, né? Dissolveu, olha só. Não tem resquícios de farinha. Agora, observem aqui o pó de café. Ele dissolveu parcialmente. Uma parte ficou na superfície, ó. Ficou flutuando. E a outra parte desceu, né? Ficou um pouquinho. A serragem, olha só, não dissolveu na água, tá? Não dissolveu. Ela é insolúvel.
O leite em pó dissolveu, ó, é solúvel sim, né? O sal, olha o que aconteceu, dissolveu totalmente, então é solúvel em água. E a areia, o que aconteceu? Não é, olha lá, a areia continua, foi lá para o fundo. Vocês estão vendo? Algumas coisas se dissolvem na água e outras dissolvem parcialmente e outras não dissolvem, são insolúveis em água. Então é importante que você sempre faça esses experimentos com a ajuda de uma pessoa adulta, hein? Não se esqueçam. E agora, pessoal, eu quero que vocês construam uma tabela como essa aqui, olha só. E escrevam, então, qual material é solúvel em água, qual é pouco solúvel e qual é insolúvel em água. Combinados assim? Vou dar um tempinho para você copiar essa tabela e eu já volto. E aí, conseguiram então fazer o registro dessa tabela? Você depois pode construir ali no seu caderno bem caprichado, combinados assim? E aí, gente, então, nós podemos concluir o conceito de solubilidade. Olha só, o que é solubilidade? É uma propriedade física que os materiais têm, que estão relacionadas à capacidade de um material de ser dissolvido por outro material. No caso que nós chamamos aqui o solvente, que nós usamos a água, tá? Na química se usa outras substâncias que são solventes, mas no caso aqui nós fizemos com água. E aí agora eu trouxe um desafio para vocês em uma tarefa, tá? Observem aqui qual é a tarefa. É uma historinha, então, que o Antônio, ele foi preparar um copo de leite para o seu café da manhã. Ele levantou, ele pegou lá a água gelada que estava lá na geladeira e ele colocou 6 colheres de leite em pó. Quando ele observou, uma parte do leite em pó se depositou no fundo do copo e a outra parte ficou boiando por cima da água. Entenderam qual é a situação aí que aconteceu? Então eu quero que vocês escrevam para mim, expliquem aí o que você acha que aconteceu. Por que uma parte ficou boiando, a outra parte foi lá para o fundo? Escreva suas hipóteses ali no caderno. Vou dar um minuto para você copiar a tarefa e eu já volto. E aí, conseguiram entender e copiar a tarefa? Então, eu aguardo vocês na próxima aula, porque por hoje é só, pessoal. Hoje nós falamos sobre a água e a solubilidade. E na próxima aula nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Até a próxima aula. Fiquem bem. Tchau, pessoal!